Você não tem responsabilidade de viver de acordo com o que as outras pessoas acham que você deveria realizar. Não tenho responsabilidade de ser como eles esperam que eu seja. O erro é deles, não minha falha. Pode ser interessante se preocupar até certo ponto com as opiniões das outras pessoas, desde que essas opiniões venham de pessoas que torçam pelo seu crescimento pessoal. Mas perder seu tempo se preocupando com o que as pessoas podem pensar sobre você pode te deixar em agonia. Além de ser potencialmente prejudicial, é totalmente desnecessário. Você está abrindo mão do seu poder. No momento em que você deixa a sua alegria depender da validação de outras pessoas, você acaba abrindo mão do seu poder sobre o seu estado emocional. Com essa atitude, é estimulante quando as pessoas gostam de você. Mas quando isso não acontece, você fica triste e com raiva. Especialmente agora, na era das redes sociais, muitos fazem da aprovação dos outros seu objetivo de vida. A atenção positiva torna-se então um requisito para a felicidade, que depende inteiramente dos caprichos daqueles que você tenta impressionar, podendo até se tornar um vício. Epíteto, que era escravo, olhou ao redor da corte de Nero e viu homens ricos e famosos que eram menos livres do que ele, porque gastaram toda a sua energia tentando conseguir mais do que tinham. Sua felicidade estava ligada ao que as outras pessoas pensavam, porque seus medos se baseavam em coisas que não dependiam deles. O filósofo estoico Sêneca nos alerta sobre isso quando ele diz: quão louco é aquele que sai da sala de aula com um estado de espírito feliz simplesmente por causa de aplausos dos ignorantes. Porque você tem prazer em ser elogiado por homens que você mesmo não pode elogiar. Está além do seu controle. O problema da preocupação é que sua mente tenta controlar o incontrolável. Em última análise, as opiniões das pessoas não dependem de nós. Então, não há muito que se possa fazer para impedir que os outros não gostem de você. Agora, isso não significa que não se possa influenciar o que as outras pessoas pensam. Como variação da dicotomia do controle, que é um conceito do estoicismo, o professor de filosofia e autor William Irvine propôs a tricotomia do controle. Na dicotomia de controle apresentada por Epíteto, ele faz uma distinção entre as coisas que estão sob nosso controle e as coisas que não estão. Na tricotomia do controle, entretanto, William apresenta 3 categorias. Uma são as coisas sobre as quais temos controle total. 2 são as coisas sobre as quais não temos controle algum. E 3 são as coisas sobre as quais temos algum controle, mas não total. As opiniões das outras pessoas se enquadram na segunda e terceira categorias. Em alguns casos, não há nada que você possa fazer sobre o que os outros pensam. Por exemplo, você não pode mudar o que alguém te disse no passado, mas pode influenciar as pessoas no presente através das suas palavras e ações. Mesmo que seu comportamento possa ser incrivelmente influente, os resultados ainda não dependem de você. Portanto, preocupar-se com o que está acontecendo no cérebro dos outros é inútil. É muito melhor focar nas suas próprias ações. É um reflexo deles, não você. A maneira como as pessoas reagem a você reflete diretamente nelas mesmas e de como elas se sentem. Quando você se depara com hostilidade, indiferença ou tristeza como resposta às suas ações, ou mesmo sua presença, pode nem sempre ser pessoal. Além disso, essas pessoas poderiam estar expressando partes de seu inconsciente sem perceber isso. O psiquiatra suíço Carl Jung chamou esse fenômeno de projeção. Jung acreditava que as pessoas tendem a reprimir aspectos indesejados de si mesmas nas partes inconscientes da mente, que formam o que ele chamou de sombra. Às vezes, quando as pessoas não gostam de algo em si mesmas, elas colocam esses sentimentos nas outras pessoas.
Era como se elas estivessem dizendo assim: ei, eu não gosto disso em mim. Então, eu acho que isso está em você. Ou seja, você reconhece inconscientemente nos outros o que reconhece em si mesmo. À medida que não gostamos nos outros daquilo que não gostamos em nós mesmos, sentimos uma reação emocional adversa. E Jung afirmou que, quando projetamos nossos próprios pensamentos e sentimentos no mundo, ele se parece como um rosto desconhecido. Ou seja, todos nós vemos o mundo através de nossas próprias lentes, porque nossa mente inconsciente, ela influencia em como percebemos o mundo ao nosso redor. Sabendo disso, podemos entender melhor as opiniões das outras pessoas, porque daí percebemos que todos nós temos nossas próprias maneiras de ver as coisas. Você não é o centro do universo. Quando tentamos imaginar a vastidão do universo, começamos a compreender a insignificância de nós mesmos. Podemos nos sentir como o centro de tudo, porque vemos isso exclusivamente através dos nossos olhos. Mas a maioria concordaria que não somos. Mas, claro, nunca sabemos. Epíteto diz que, para sermos grandes, primeiro precisamos nos concentrar no império entre nossas orelhas. Ele está se referindo aos nossos pensamentos, nossas emoções, impulsos, desejos, nossos medos e nossas próprias escolhas. Você tem que entender que, se pudermos governar a nós mesmos, então seremos os chefes, os proprietários, e então controlaremos o imenso território. Além disso, a maioria das pessoas estão tão ocupadas com elas mesmas que o que você faz ou deixa de fazer não acrescenta em nada. No grande esquema das coisas, as opiniões são incrivelmente breves e inconstantes, e os nossos erros são rapidamente esquecidos, junto com todas as vezes em que impressionamos alguém. Como afirmou Marco Aurélio, tantos que foram lembrados já foram esquecidos, e aqueles que se lembravam deles já se foram. Destrói a autenticidade. Preocupe-se demais com o que os outros pensam e você se transformará em uma ovelha que segue ansiosamente o rebanho. Se você fizer o que as outras pessoas querem, você viverá de acordo com as expectativas e ideais delas. O filósofo alemão Friedrich Nietzsche desprezava a mentalidade de rebanho que muitas pessoas carregam. Ele, inclusive, usou um termo que é o Herrenander, escravo moral, que quer dizer a moralidade do senhor e do escravo. Ou seja, os que estão no topo são os obstinados que criam valores e regras. Os muitos que estão na base, o rebanho, seguem-nos, mas ao mesmo tempo opõem-se aos seus opressores. Mas em vez de subirem ao topo, aqueles com uma moralidade escrava querem que os outros estejam ao seu nível, nomeadamente entre os outros membros obedientes, medíocres e uniformes do rebanho. Uma vez parte da massa, eles esperam que você seja igual a eles. Se você se destacar, o rebanho verá como mal. Se você agir em conflito com as convenções, poderá até ser considerado perigoso, pois as pessoas geralmente elas temem o que é estranho e desconhecido. Só se pode alcançar a grandeza se ignorarmos as opiniões do rebanho e as suas virtudes predeterminadas, e sem remorso algum traçarmos o nosso próprio caminho. A vida é muito curta. Uma pesquisa com 2.000 adultos britânicos chamada National Worry Audit revelou que, em média, as pessoas na Grã-Bretanha passam cerca de 6,5 anos de suas vidas preocupadas. Muitas dessas preocupações dizem respeito direta ou indiretamente a opiniões de outras pessoas. Um exemplo, diariamente 28% dos britânicos preocupam-se com sua aparência. 21% preocupam-se com o que vai vestir e 17% com o odor corporal.
A esperança média de vida dos britânicos é de atualmente 81 anos, o que significa que eles passam 8% de suas vidas se preocupando. Agora imagine, se eles simplesmente parassem de se preocupar com outras pessoas, eles teriam cerca de 2 anos para aproveitar a vida ou fazer algo útil. Mas ainda assim, embora 81 anos pareçam bastante longos, é apenas uma fração do tempo comparado à humanidade como um todo, e muito menos para o planeta Terra. Além disso, muitos jovens morrem, pois a vida humana é frágil e pode ser tirada num piscar de olhos. Agora, veja que desperdício de energia e de tempo, passando esta existência curta e tão vulnerável, imaginando o que as outras pessoas pensam. Assim, a inconstância e a brevidade da vida podem ser um poderoso lembrete para eliminar esta influência destrutiva. Como escreveu Sêneca, você vive como se estivesse destinado a viver para sempre. Nenhum pensamento sobre sua fragilidade jamais entra em sua cabeça. Você nem presta atenção. Você desperdiça tempo como se estivesse consumindo um suplemento completo e abundante, embora o tempo todo, aquele dia que você concede a alguma pessoa ou coisa, talvez seja seu último. Você tem todos os medos dos mortais e todos os desejos dos imortais. Você se conhece melhor. Mesmo que outras pessoas possam lhe dar perspectivas externas valiosas sobre o seu comportamento, a pessoa que mais conhece você é você. Não importa o quão próximos estejamos um do outro, nossas mentes continuam sendo um espaço privado e muitas vezes não se assemelham totalmente ao que mostramos ao mundo. O modelo de psique de Carl Jung diferencia várias partes: a persona, o ego, o self, a sombra e o animus, ou o anima. Desses aspectos, a persona é o que mostramos ao mundo, que é apenas uma fina camada do eu, ou, como disse Jung, uma espécie de máscara, concebida, por um lado, para causar uma impressão definida sobre os outros e, por outro lado, para ocultar a verdadeira natureza do indivíduo. Algumas pessoas podem ser bastante intuitivas e ver através das fendas das nossas máscaras. Além disso, eles podem perceber comportamentos sobre nós dos quais nem temos consciência, mas eles nunca podem ter a certeza sobre nossos verdadeiros motivos, segredos e traços de personalidade ocultos, porque estes são reservados apenas para nós mesmos. Os pensamentos das pessoas sobre nós, com base no que elas percebem, muitas vezes não se alinham com a realidade. Portanto, o feedback que recebemos de outras pessoas pode ser útil, com certeza, mas a verdade, em última análise, se esconde dentro de nós mesmos. No fundo, sabemos o que queremos, e quanto mais nos mantemos fiéis a isso, mais autênticos nos tornamos e menos nos conformamos com o que as outras pessoas querem que sejamos. Obrigado por embarcar nessa jornada de crescimento pessoal junto comigo. E se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe e bora ali evoluir juntos. Te vejo no próximo vídeo.